Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois fez as mãos e oraram. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de Cristo soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoados, eles lhes são retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo das marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor, meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste por o que me viste. Bem-aventurados os que creem sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confesso que eu me identifico muito com Tomé, pois até hoje eu preciso ver para crer. Não tem jeito. Crer, lembro que significa dar-se de coração, dar-se de corpo e alma, entregar-se totalmente. Não vou fazer isto a partir de uma fantasia. Eu preciso ter substância para fazer isso. Agora, claro, eu já aprendi anos atrás que a gente não enxerga bem com os olhos, mesmo antes de usar óculos. Já não enxergava bem com os olhos aqui da cara. A gente enxerga melhor com o raciocínio, com razão, quando as coisas realmente têm lógica. É mais fácil se entregar. E mais fácil ainda, e claro que isso levou bem mais tempo para eu aprender, é quando a coisa faz sentido na minha existência.
Então, quando eu digo que eu preciso ver para crer, eu falo deste olhar existencial que faz sentido. A partir disso, sim, eu consigo me dar de corpo e alma. Nós, cristãos, vivemos dos tempos antigos, de 2000 anos atrás, num cristianismo que é uma situação de sincretismo entre a filosofia grega e os evangelhos. Já desde Agostinho e antes tal, houve esta mistura. E isso teve um resultado fantástico. Nós, no Ocidente, no mundo chamado mundo cristão, até então, nós conseguimos avançar, evoluir muito na percepção do ser humano. E que cada vez mais nós enxergamos como indivíduo pleno, completo em seu ser. E desde o fim do século XVII, nós acrescentamos a esta percepção e a esta consciência da plenitude humana a liberdade. São os dois grandes focos que se desenvolveram nesses 2000 anos. E realmente foi um ganho enorme. Enorme. Mas, parar aí, olhando com esse olhar existencial, faz sentido? Tudo bem, eu sou uma pessoa humana, autônoma, livre. Todo mundo sabe que eu tomo as liberdades, mesmo sendo padre, falo as coisas que eu penso. Então eu sou uma pessoa realmente muito livre, interiormente livre, muito bacana. Mas, gente, eu espero ainda ter 3, 4, 5 anos de vida, quem sabe? Mas depois, vocês vão me colocar no caixão e vão me colocar na terra. Cadê daí a minha personalidade? Cadê aí minha liberdade? Então, reduzir o existir humano ao indivíduo e à liberdade, para mim, não faz sentido. Portanto, não pode ser a resposta a qual eu entrego toda a minha existência. Me desculpe, não dá. E aí, hoje no Evangelho, nós temos uma dica. O Tomé não estava no meio da comunidade dos outros discípulos. Quando Jesus aparece e eles o reconhecem. Ele depois vem sozinho, indivíduo, livre, diz, não acredito. 8 dias depois, ele está junto com os outros, e nesta comunhão, ele entende a ressurreição, ele entende o significado maior da vida. O indivíduo e a liberdade, que não se vê como meio para a comunhão, não faz sentido. Daqui um pouco, vamos colocar pão em cima da mesa. E eu vou dizer para os senhores,
Este é o corpo de Jesus. Eis o Cristo, o Deus Cordeiro. E eu penso que foi uma coisa assim, futurística, quando Jesus, na quinta-feira, pega pão e diz: isto é meu corpo. Porque o que é pão? Se não dezenas, conforme o tamanho, centenas de grãos de trigo, ou de cevada, que foi, que são esmagados para fazer uma massa, ou seja, unidade, comunhão, depois colocado num fogo para ficar maduro e depois extrair o pão, que é o Cristo. O Cristo só se consegue enxergar e se colocar de coração, ou seja, com fé é cordale, quando nós entendemos a comunhão. E não a comunhão da Eucaristia. A comunhão humana, que o sentido do ser humano não está no indivíduo, não está no eu, também não está no tu, está no nós. O cristianismo só faz sentido quando nós existencialmente percebemos, entendemos, vivenciamos que a plenitude está no nós, na comunhão entre as pessoas. E aí, este Jesus diz para os apóstolos: ide, anunciai para todo mundo esta verdade. Ou seja, esta comunhão só se torna plena, crística de verdade, quando esta comunhão for espalhada pelo mundo inteiro. Então não é para ir para todo mundo com a cruz na mão e dizer: olha Jesus. Não. Ir a todo mundo e lentamente, passo a passo, fazer comunhão. Como nós hoje conseguimos uma comunhão entre Israel e Palestina? Mas isto é a missão cristã. Como conseguir uma união na Ucrânia e na Rússia? Mas isto é missão cristã. O cristão não toma lado. Este é certo, este está errado. Não. Não importa quem é certo e errado. O importante é que ali se faz a liga, se cria comunhão, que aí exista em algum momento respeito mútuo, para daí nascer o amor. Então, eu admiro este Papa, que neste momento das suas falas, quase diariamente, não fala outra coisa do que isto. Não estamos aí para jogar A, B, C, D. Claro que um está errado, outro está certo, ou cada um tem um pouco de erro, sei lá o quê. Mas isso não é interesse do cristão. O interesse do cristão é criar comunhão, criar união. Isto é ressuscitar o ser humano. Então, entre nós, com certeza, mas eu tenho clara certeza que aqui tem ideologias diferentes. Várias pessoas já depois da missa vêm falar comigo uma coisa, outra diz: ah, bom, este é bolsonarista, este é petista, este é não sei o que, este é não sei o que. E daí? Qual é o problema? Nenhum.
Porque nós estamos aqui para juntar estas diferenças e descobrir que no fundo destas diferenças existe algo que é comum, que é a comunhão, que é a essência do ser humano. Nossa missão de cristãos é muito mais profunda do que essa superficialidade que nós estamos praticando. Então, minha amiga, meu amigo, quer ser cristão? Aprenda em primeiro lugar a ser diplomata, para fazer o intercâmbio, o intermédio, e para depois, além da diplomacia, realmente com a espiritualidade, chegar à essência do ser humano e ali conseguir mostrar para um para outro a sua ideologia, parte da sua razão, a sua existência, parte de algo muito mais profundo, que é justamente sua alma humana, que está em comunhão com o universo e com a consciência desse universo que chamamos Deus. Pois, o sacramento pascal que recebemos, Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre sua face e se compadeça de vós, volva seu rosto para vós, vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O cristão, com certeza, não é aquele que sempre quer ter razão, possuidor da verdade. O cristão é aquele que aprende a construir pontes. E se aqui não é possível construir uma ponte, vamos construir ali. Descobrir onde é possível. E se não pode ser de cimento, que seja uma pedra no meio do rio. Construir pontes para podermos viver a comunhão eucarística entre nós e no mundo. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia.